Olá, meus amigos estudiosos do direito do trabalho. Estamos iniciando mais um novo Direito do Trabalho em debate. Nosso tema de hoje, garantia provisória de emprego. Sou Daniela Pessoa e continuamos falando acerca da medida provisória 936 de abril de 2020. Medida provisória esta que veio com o objetivo de instituir medidas para a preservação da renda e do emprego durante esse período de calamidade pública que estamos vivenciando por conta da pandemia do coronavírus. Entre os institutos previstos pela medida provisória, a gente tem a instituição de um benefício emergencial para proteger a renda e o emprego, é um pagamento emergencial de caráter assistencial a cargo do governo federal. A possibilidade de redução de jornada com a respectiva redução salarial ou a suspensão temporária dos contratos de trabalho. Medidas estas que podem ser instituídas dependendo do valor da remuneração do empregado, mediante acordo individual escrito ou mediante negociação coletiva. Instituto interessante previsto na medida provisória e que chama a nossa atenção for a instituição de uma garantia provisória no emprego. Significa dizer o quê? Que durante determinado tempo, o empregador não poderá demitir seu trabalhador sem justa causa. Ou seja, o empregador, ele não vai poder, durante um certo período, rescindir os contratos individuais de trabalho sem que haja uma motivação específica. Pois bem, e como é que seria essa garantia provisória de emprego? A partir de quando valeria? Qual seria o período? Sabemos que, uma vez acordada a redução de jornada com a respectiva redução salarial, esse pacto ele só pode durar por no máximo até 90 dias. Por outro lado, se o acordo for a título de suspensão temporária do contrato de trabalho, esse pacto só pode ter, no máximo, uma duração de até 60 dias. Durante o período acordado para a suspensão temporária do contrato ou para a redução de jornada com a respectiva redução salarial, uma vez firmado esse pacto a título individual ou coletivo, o empregado, ele não pode ser demitido sem justa causa durante o período de redução e durante o período de suspensão contratual. Ele não pode ser demitido sem justa causa desde o momento da assinatura dos respectivos acordos até o retorno, o restabelecimento da jornada normal ou do contrato em si, e por igual período ao que foi acordado como medida de enfrentamento da crise com o fim de proteger o respectivo posto de trabalho. Então, por exemplo, se eu acordo uma redução de jornada de trabalho com a redução salarial por 30 dias, durante esses 30 dias, a partir da assinatura do pacto, eu não posso ser demitida sem justa causa e também permanece a garantia provisória no emprego pelos 30 dias subsequentes ao retorno da minha jornada normal. Se eu firmo um pacto de suspensão temporária do contrato de trabalho por 45 dias, eu não posso ser demitida desde a assinatura do pacto até 45 dias subsequente ao retorno das minhas atividades normal. Então, a garantia provisória de emprego, ela tem vigência desde o momento em que é acordado, seja a redução do salário, seja a suspensão do contrato, e por igual período ao que foi o objeto do acordo, uma vez retorne esse empregado para as suas atividades normalmente. Acontece que para gozar dessa garantia provisória de emprego, o empregado ele tem que necessariamente ter recebido o benefício emergencial a título de renda
pago pelo governo federal. Então, para que ele goze da garantia, ele tem que ter reduzido a jornada e salário, ou seu contrato de trabalho tem que ter sido suspenso, e ainda ele tem que ter recebido o benefício emergencial. E por que estamos insistindo nisso? Recebimento de benefício emergencial enquanto requisito para se auferir a garantia provisória de emprego. Uma vez que se firmada a redução de salário com a redução de jornada por meio de pacto coletivo, de negociação coletiva, uma redução de até 25% da jornada, a gente tem uma previsão expressa na medida provisória de que não haverá pagamento do benefício emergencial. Nesses casos, negociação coletiva mais redução de 25% da jornada, não tendo pagamento de benefício emergencial, este empregado não vai ter direito ao gozo da garantia provisória de emprego. Pois bem, e o que acontece se o empregado for demitido durante a vigência dos contratos, dos pactos de suspensão ou de redução, ou logo após o retorno das atividades normais? Ou seja, se o empregador, para demitir sem justa causa, não observar o tempo que foi acordado para a suspensão ou para a redução e o respectivo período após o retorno das atividades do empregado normalmente, ele vai ter que pagar, além de todas as verbas rescisórias, uma indenização adicional. Que indenização é essa? Qual seria o valor dessa indenização? Do momento em que o empregado ele tem o seu contrato rescindido sem justa causa até o término do período da garantia provisória de emprego, ele receberá 50% das remunerações correspondentes a tal período, caso ele esteja sujeito a uma redução salarial entre 25% e 50%. O empregado tem direito a uma indenização adicional correspondente a 75% das remunerações que faltariam para o término do gozo da garantia provisória de emprego, se ele teve uma redução salarial correspondente a 50% e 70%. E ele recebe 100% das remunerações correspondentes ao restante do período de gozo da garantia provisória de emprego, se ele teve uma redução de jornada, obviamente acompanhada com a redução salarial superior a 70%, ou se ele acordou uma suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, diga-se, além de todas as verbas rescisórias previstas na legislação ordinária, o empregado, se demitido durante esse período instituído de gozo da garantia provisória de emprego, ele ainda recebe essa indenização, pagamento dessa indenização adicional, cujo ônus financeiro recai para o empregador. O que é que chama a nossa atenção? Chama a nossa atenção para aqueles empregados que tem uma redução salarial com a redução de jornada até 25%. Parece que esses empregados que estão nessa condição, eles não vão gozar de garantia provisória de emprego. A garantia, ela é estendida, isso a MP deixa bem claro, para os empregados, né? A indenização ela é graduada para os empregados que tiveram redução entre 25% e 50% da remuneração, 50% e 70% da remuneração, ou acima de 70%, ou ainda no caso de suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, parece-nos que a garantia não se aplica, não há como se aplicar aos empregados que têm essa redução de jornada com a redução salarial em até 25%, até porque a própria medida provisória afirma expressamente que, se negociado coletivamente, de fato, esses empregados não têm direito nem ao pagamento do benefício emergencial, ok?
A garantia provisória de emprego não impede a rescisão contratual por justa causa, motivada na conduta ilícita do empregado, ou decorrente de um pedido de demissão por ser interesse do próprio trabalhador em pôr fim ao contrato de trabalho. Ok? Bom, meus amigos, é o que tínhamos para hoje. Deixe sua pergunta, sua sugestão, seu comentário e nos encontramos no próximo vídeo. Até breve!